de especificidades. E nessa oportunidade vai ser importante a gente ouvir quem é da educação, quem é da saúde, para poder nos apontar como que a gente pode, nos próximos anos, aí no prazo de 10 anos, dar conta de atender essa faixa importante da população. Nós sabemos muito bem que não é incomum a gente verificar que as pessoas, depois de aposentadas, muitas vezes voltam a trabalhar e, às vezes, a renda de um idoso ela é muito importante para a formação escolar dos netos, para manter uma casa e tudo mais. Isso não é incomum. Nossa democracia jovem, como já foi falado aqui, ela tem essa especificidade também. Então, é importante a gente ter muita atenção com os idosos. Isso vai ser no dia 25, vai ser um período grande, e todos estão convidados, é muito importante. Outro assunto que me traz aqui é dizer que eu fiquei muito contente que a Prefeitura esteja colocando as lixeiras. Hoje mesmo eu estive em alguns locais, as pessoas estão pedindo mais, eu sei que não é possível colocar em todos os lugares, mas isso é importante. Nas escolas, é muito comum as crianças terem educação ambiental. E é muito comum também criança chamar a atenção de adulto. Eu já passei por isso, muita gente já passou. Às vezes, um deslize nosso em relação a jogar um lixo no lugar errado, a fazer uma coisa incorreta, é a criança que nos chama a atenção. Mas, evidentemente, que se não tiver lixeiras pela cidade, nem sempre o comércio dá conta de ficar varrendo à frente e de impedir que esse lixo todo vá para tubulação de água de chuva, causa entupimento, inundação e tudo mais. E uma cidade limpa é o que a gente quer. As lixeiras são muito importantes e a Prefeitura está de parabéns, sim. Eu não acho isso pouco. Eu acho isso bom. Muito bom e importante. Em alguns pontos onde o comércio é muito intenso, a Prefeitura já desde o ano passado coloca os containers grandes, acho que de 300 litros, se não me engano. E é muito importante. Eu vejo aqui o pessoal que tem lanchonete, que tem aquele comércio que fica o dia todo e vai até 7, 10 da noite, às vezes o lixo na frente é volumoso. Então, eu vejo, principalmente aqui no centro, eles vão até o container, destampam, colocam sacos e a cidade permanece muito mais limpa. Então, eu quero fazer esse registro porque eu não sou daquelas que digo que não tem nada sendo feito, muito pelo contrário, está sendo feito muita coisa com dinheiro público e a gente tem que enaltecer, sim, e esperar que seja feito mais. Dá uma parte, vereadora Déia. Pois não, senhor vereador. Só para colocar aqui, porque senão, se eu não respondo, parece que é verdade, não é? Que o governo Binho, desde que ele entrou, ele tem valorizado a Guarda Municipal. Logo no início, desceu para esta casa um projeto em que nós aumentamos, um projeto do prefeito, mais aprovado por nós, em 100% a questão da periculosidade, e isso deu um aumento no salário dos guardas municipais. Este ano estão sendo comprados uma série de equipamentos, tanto que está aqui no orçamento para 2015, tem equipamento e material permanente, R$80 mil, equipamento e material permanente de proteção individual, R$50 mil, e outros serviços aqui, R$37 mil. Então, o governo Binho tem sim valorizado, e a gente sabe disso, e para o ano que vem tem mais coisas para acontecer, inclusive com a contratação de mais guardas. Então, o que aconteceu com relação às emendas é uma situação específica e o governo Binho, então, já tem um orçamento preparado para a Guarda Civil. Obrigado. Eu agradeço a parte. Eu vou tocar num outro assunto aqui e se diz respeito aos resíduos. Nós estamos há mais de 20 anos aguardando que o município tenha o seu plano de resíduos, que é falar o que vai fazer com o lixo, como é que vai ser, vários tipos de lixo, não só aqueles que a gente produz em casa, mas o da construção civil e outros tipos de lixo que são recicláveis e tudo mais. O prefeito conseguiu que o IPATEM, que é um programa de apoio aos municípios do Estado de São Paulo, do governo do Estado, destinasse recursos e está sendo feito um plano de resíduos. Esse plano de resíduos, ele vai ter um tempo que ele vai ser feito pelos técnicos da Prefeitura e do IPT, que é da USP, e depois ele vai descer para essa casa para abrir a discussão. Então, é muito importante a gente... Foram 10, 12 anos aguardando, e agora nós vamos ter um plano
municipal de resíduos, para saber, eles já caracterizaram o lixo de Mairinque para saber quantos por cento é reciclável, quantos por cento é lixo mesmo orgânico, quantos por cento é lixo perigoso, e agora eles estão numa fase de verificar como é que vai fazer o plano de resíduos. Exatamente como o plano de resíduos, o IPT do governo do Estado também está fazendo o plano de drenagem, para se evitar que a gente tenha problemas de enchentes ou cheias quando as chuvas vierem e que a gente não saiba como fazer. Isso também é guardado há 12, 13 anos e agora a Prefeitura conseguiu demonstrar, num estudo que ela fez, a necessidade de ter tanto o plano de resíduos quanto o plano de drenagem. Isso é muito importante. São mais aí de R$700 mil de custo que vão ser cobertos pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo. E o município, a contrapartida dele vai ser o material técnico e disponibilizar outras coisas. Eu penso que, ao final desse processo, que vai durar 4, 5 meses, nós vamos ter 2 planos que vão dar conta de colocar Mairinque num outro patamar. Assim como outras cidades do estado de São Paulo, que conseguiram identificar quais eram os seus problemas com lixo, quais eram os seus problemas com cheias, onde é necessário fazer um piscinão, onde é necessário fazer só um reforço da água de chuva e tudo mais. Então, eu queria fazer esse registro. Foi 1 ano e meio de trabalho, isso tem um valor imenso, e eu não posso dizer de parabenizar todos os técnicos envolvidos e a Prefeitura de Mairinque por conseguir, porque o IPT ele não é qualquer fundação, ele é a fundação da Universidade de São Paulo, que já fez vários projetos aí pela região toda de Sorocaba, para a região metropolitana de Campinas, e agora vai fazer para a gente. Eu gostaria também aqui de enumerar e convidar quem quiser fazer parte da reunião que vai ter em Botucatu, do Comitê de Bacias, dia 3 de julho, 14 horas, e lá vai ser discutido. A Sabesp vai ter que falar e apresentar o que ela vai fazer para resolver os problemas do tratamento de esgoto nas cidades do Comitê de Sorocaba, do entorno de Sorocaba. E, evidentemente, que a nossa, que é um consórcio Sabesp e Odebrecht, vai estar lá também para fazer essa apresentação. Então, é dia 3 de julho, em Botucatu. Está certo que é uma certa distância, mas nada que impeça a gente de ir. Essas reuniões são transitórias, elas acontecem em São Roque, Mairinque, já aconteceu, Votorantim, agora chegou a vez de Botucatu, que também faz parte da região. Eu também aqui quero falar o seguinte. A Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que equivale à Fiesp no estado de São Paulo, ela publicou os números relativos a 2013, e ela colocou aí tanto Mairinque como alumínio numa situação muito boa. Em Mairinque, em 2013, houve uma melhora do índice que analisa desenvolvimento, analisa número de empregos, a qualidade do serviço das indústrias e tudo mais, e dos prestadores também, de 21%. Algo a se festejar. Em 2013, a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, assim como a Fiesp, logo ela vai lançar o dela também, mas normalmente é a Firjan que lança primeiro, ela colocou aí a pontuação de Mairinque. A pontuação de Mairinque subiu, e subiu em 21%. E isso é bom a gente colocar, porque isso para as indústrias é um parâmetro importante para os investimentos. E a gente sabe que em época de crise a gente precisa de investimento nas indústrias. E esse índice é o índice que elas analisam. Eu gostaria também de colocar uma outra questão, bastante local, que nós levamos alunos, acompanhamos os alunos da escola Neuza Bertoncello até o Instituto Federal de São Roque, que é uma escola federal ali no bairro do Goianã, na rodovia Quintino de Lima, número 2100, que tem apenas 5 anos de existência. Ela tem o curso de gestão, curso de administração do segundo técnico, equivalente ao 2º grau, e ela tem curso superior em ciências biológicas. O ano que vem vai ter ciências ambientais e administração de empresa. Ela teve a melhor nota do ENAD,
E a melhor nota no ENAD também no curso novo, que tem poucos no Brasil, poucas vagas, que é de vitinicultura e enologia, que é o estudo do vinho e tudo que relaciona à vitinicultura. Andando pelo Instituto Federal com os alunos, a gente viu o quanto eles ficaram emocionados e interessados, porque prender a atenção do adolescente não é uma coisa simples. E eles viram lá que a possibilidade deles estudarem gratuitamente o 2º grau técnico e depois avançar para um curso superior está bem pertinho deles. O ônibus de Moreiras até São Roque não demorou mais que 40 minutos, eles já estavam lá, foram recebidos pelo professor doutor Breno, de Biologia, eles puderam visitar 3 laboratórios do Instituto Federal, eles puderam manusear microscópio, eles puderam conversar com professores doutores, eles puderam tirar inúmeras dúvidas e alguns tímidos, outros não, com bastante pergunta, com bastante indagação, principalmente, paga, não paga? Não paga, é público esse Instituto Federal. Está em São Roque, atende toda a região, são mais de 40 no estado de São Paulo e mais de 400 no Brasil. A gente vai fazer outras visitas, eu penso que a Secretaria de Educação está muito certa em promover tanto visitas para o Instituto de Educação Federal, quanto para a ETEC, quanto para a UFSCar em Sorocaba, para a Unesp de Sorocaba, para a FATEC, porque são as escolas públicas e federais, estaduais, gratuitas, que os mais de 10 mil alunos de Mairinque têm acesso gratuito. E é uma maravilha ver despertar nesses alunos o interesse por esse campo da licenciatura, por esse campo da vitinicultura, pelo campo da administração. Então, a professora Fátima, que acompanhou, o professor Abel, que é a professora Selma que sempre cita, muito interessado em levar aqueles alunos para os horizontes maiores ainda que a escola. Então, de parabéns. E eu agradeço de público o Instituto Federal pela acolhida. Eu gostaria aqui de dizer também que eu continuo na minha luta contra o projeto da redução da maioridade penal. Tenho me dedicado a ler, a ouvir pela televisão as inúmeras opiniões, tanto de técnicos, como religiosos, como advogados, juízes. Eu cito aqui, para quem quer depois pesquisar, a fala da presidente da Fundação Casa do Estado de São Paulo, quando ela diz o que uma maioridade penal vai significar, se aprovada, para a sociedade brasileira como um todo. Ela, como presidente da associação da Fundação Casa, que recebe os menores infratores, ela fala o quanto é difícil a socialização, aplicar as penas e tudo mais. E que ela acredita que não é o caminho a redução da maioridade. Talvez outras medidas, até no Estatuto da Criança, mas não a redução da maioridade. Então, eu continuo aí e eu penso que a gente vai ter sucesso nessa luta de mostrar à população brasileira e aos parlamentares que o Brasil não quer a redução da maioridade penal. Que isso não vai significar mais segurança, não vai significar felicidade, que é tudo aquilo que a gente quer. Eu aqui, senhor presidente, tendo não conseguido fazer com que fosse lido um documento que eu protocolei nessa casa, e eu alerto Vossa Excelência e peço encarecidamente que Vossa Excelência me ouça. 14h24 é o momento que está no cronômetro. Eu preciso de mais 4 minutos para ler o documento. E eu vou lê-lo. Por quê? Eu penso, senhor presidente, que quando a gente protocola como vereadora um documento nessa casa, a gente não protocola porque a gente quer causar qualquer problema. Muito pelo contrário, a gente quer resolver problema. Eu tenho certeza de que, ao ler, Vossas Excelências vão entender a importância. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio de sua promotora abaixo-assinada e nos usos das suas atribuições, comunica a Vossa Senhoria que essa Promotoria de Justiça instaurou um inquérito que gerou um registro, Portaria 36/2015, com a finalidade de apurar eventuais danos ambientais para a implantação do loteamento denominado Condomínio Residencial Terra de Mairinque, no município de Mairinque, de propriedade de José Francisco Belém.
O Ministério Público de São Paulo, representado pela promotora, nos usos de suas atribuições, expõe. Chegou ao conhecimento dessa promotora de Justiça de Meio Ambiente, por meio da representação formulada pela vereadora Ildeia, notícia de que o loteamento condomínio residencial Terra de Mairinque, aprovado pela Prefeitura, alvará número 1/2012, de propriedade de José Francisco Belém, residente na Avenida Brasil-Japão, 1508,